Olá, pessoal. Agora que vocês já viram a aula do professor Paulo, já estudaram crânio, já viram a primeira aula de vídeo prático que a gente fez para vocês do estudo do crânio, das estruturas que compõem o crânio, a gente resolveu fazer uma aula extra só falando sobre os forames do crânio, que fazem parte da base do crânio, e os conteúdos que passam ali, certo? Então, vamos dar prosseguimento. Para que vocês tenham uma maior facilidade para estudar os conteúdos dos forames do crânio, a gente vai passar para vocês estes que são os 12 pares de nervos cranianos, né, que vocês naturalmente não precisam, teoricamente, para a ABS 123 saber todos os nomes, mas para a carreira médica como um todo, certamente. Nós temos 12 pares de nervos cranianos, tudo bem? E aqui eu vou passar rapidamente os 12 pares para vocês e a função básica de cada um, só para que vocês se situem, entendam a importância de se estudar cada um destes nervos, tá bom? Citando aí na ordem, nós temos o primeiro par, que é o nervo olfatório responsável pelo nosso olfato. Nós temos o nervo óptico, o segundo par, responsável pela visão. Nós temos o terceiro par, que é o nervo oculomotor, um nervo muito importante, né, que é responsável tanto pela motricidade ocular, quanto, por exemplo, pela constrição da nossa pupila, pelo levantamento da nossa pálpebra. Nós temos o nervo troclear, que também é um nervo de movimentação ocular, assim como também é o sexto par, o nervo abducente, que é um nervo de movimentação também do bulbo do olho. Nós temos o quinto par de nervos cranianos. O quinto par de nervos cranianos é um nervo muito importante, que a gente vai falar para vocês já memorizarem ele em especial, que é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é responsável, de maneira geral, pela sensibilidade da face, também é responsável por inervar os músculos da mastigação, tudo bem? Então, quando vocês estiverem estudando os, os músculos da face, vocês devem se lembrar do nervo trigêmeo, especialmente do terceiro ramo do nervo trigêmeo, por isso que nós temos dividido em 1, 2 e 3, que é o ramo mandibular, tudo bem? Nós temos o sétimo par de nervos cranianos, que é o nervo facial. O nervo facial é muito importante porque participa tanto da inervação dos músculos da mímica facial que vocês vão estudar, assim como também pela gustação, né? Os livros falam a respeito aí da porção da língua, que o nervo facial seria responsável pela gustação. Isso a gente vai estudar com mais detalhes lá em digestório. Nós temos ainda o oitavo par de nervos cranianos, que é o nervo vestíbulo-coclear, responsável basicamente aqui apenas nos interessa equilíbrio, né, e audição, tudo bem? Nós temos o nono par de nervos cranianos, que é o glossofaríngeo, um nervo sensitivo, motor, responsável ali por regiões da faringe, da língua, tudo bem? De sensibilidade, parte de motricidade, de músculos faríngeos, mas apenas para que vocês entendam que estes nervos têm uma função que vocês não precisam saber neste momento, com exceção de alguns que a gente vai frisar aqui. Nós temos o nervo 10, que é o nervo vago, um nervo extremamente importante, porque é um nervo de fibras parasimpáticas que vai inervar uma série de estruturas vitais importantes na nossa anatomia, como por exemplo nossas vísceras torácicas e abdominais, certo? Nós temos o nervo acessório, que é o 11º par de nervos, que é um nervo que tem duas raízes, tudo bem? Apenas para que vocês entendam lá no estudo dos forames, que o nervo acessório tem duas raízes de emergência, uma bulbar, que sai do nosso bulbo, lá do tronco encefálico, e outra raiz medular, que sai lá da nossa medula espinal ou medula espinhal, tudo bem? E nós temos, por fim, o 12º par de nervos cranianos, que é o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso aqui, para que vocês saibam, glosso é um radical que remete à língua, tudo bem? Então, assim como o nervo glossofaríngeo participa ali da inervação da língua, o nervo hipoglosso é um nervo de hipo, né, surge embaixo, glosso da língua, é um nervo que vai participar da musculatura da língua como um todo, tanto extrínseca quanto intrínseca, tudo bem?
Agora que vocês viram aí um pouquinho a função básica de cada um, para que vocês se situem, né? Entendam o porquê de estudar todas essas estruturas, a gente vai frisar para vocês aqui o seguinte. Primeiro, a gente vai depois passar para vocês, com a participação dos outros monitores, uma série de dicas para que vocês estudem e aprendam a decorar e saber os nomes de todos os 12 pares de nervos cranianos, porque saber os nomes dos pares de nervos cranianos é muito importante já neste momento, que vai ajudar vocês a estudar tanto os forames do crânio, como também chegar lá em sistema nervoso, né, e saber realmente a emergência básica aí de todos os pares de nervos cranianos do crânio, tudo bem? E lá, naturalmente, em sistema nervoso, vocês vão estudar da onde que sai especificamente os locais do tronco encefálico que emerge cada um dos nervos cranianos, mas aqui a gente vai frisar alguns poucos nervos para vocês, que além do nome, vocês também têm que saber a função, tudo bem? Então, vamos começar aqui pelo quinto par de nervos cranianos, que é o nervo trigêmeo, tudo bem? O nervo trigêmeo, ele é responsável pela sensibilidade facial, de maneira geral, tudo bem? Por todos esses ramos, tanto o primeiro, que é o oftálmico, o segundo, que é o maxilar, e o terceiro, que é o mandibular, e especificamente o nervo mandibular, que eu vou colocar em roxo aqui, ele é importante porque ele participa não só da sensibilidade que ele é respectivo ali da região da mandíbula, mas também pela inervação dos músculos da mastigação. Tudo bem? Nós temos que é importante que vocês saibam também o nervo facial, tá certo? Neste momento. E o nervo facial, ele é importante justamente, como eu havia falado, comentado neste momento, para a inervação dos músculos da mímica facial. Tudo bem? Então, neste momento, o que a gente pede para vocês especificamente aqui no estudo do aparelho locomotor é reconhecer a inervação motora desses dois pares de nervos cranianos, lembrando que são pares, tudo bem? Então são 24 nervos, 12 pares. Então, saber aí a inervação do nervo trigêmeo, a função do nervo trigêmeo e a função do nervo facial. Tudo bem? Então agora a gente vai dar início ao estudo dos forames, né? E a gente vai fazendo uma sequência antero-posterior que a gente sugere que vocês estudem desta maneira para ficar mais fácil. Então, tendo aí os nervos anotados, o que eu sugiro para vocês, tendo os nervos anotados, a gente vai estudar os conteúdos dos forames que passam ali na base, que fazem parte da base do crânio, primeiro numa vista superior do assoalho, depois numa vista inferior da base do crânio, e vocês vão reconhecer que o estudo antero-posterior vai vir justamente na ordem aí dos pares de nervos cranianos, com um ou outro vaso acompanhando também, nada muito difícil. Tudo bem? Então vamos dar início. Começando então aqui por essa vista do assoalho da base do crânio, que nós já estudamos muito bem lá na aula prática, vamos dar início aqui e já apenas fazendo uma revisão básica aqui, o que nós temos? Em primeiro lugar, nós temos os forames crivosos ou cribriformes, né? Como vocês já estudaram, sabem que onde eu vou pintar aqui, os forames crivosos ocupam esta região aqui do etimoide, tudo bem? Na fossa craniana anterior. Nós temos aqui de importância também nessa vista o canal óptico, que está presente aqui, né? Como nós havíamos estudado lá na aula. Eu vou apenas relembrar aqui rapidamente na ordem antero-posterior, para que vocês se situem aqui, tudo bem? Então, nós seguindo aqui, nós temos a fissura orbital superior, que está mais ou menos nessa região, certo? Vou apagar aqui nessa região, que nós vamos ver depois numa foto especificamente da fissura orbital superior. Nós temos o forame redondo, tá certo? Nós estamos indo sempre de anterior para posterior, nós recomendamos que vocês também façam isso para facilitar o estudo. Nós temos o forame oval, tá certo? Agora nós já estamos aí abordando bem a fossa ou andar craniano médio, forame oval. Nós temos depois o forame espinhoso, tá certo? Que aqui está dividido, já no lado direito já está um pouco melhor. Depois nós vamos ter o canal carótico,
Lembrando que aqui a gente não consegue ver muito bem o canal carótico, a gente identifica aqui o forame lacerado, tá certo? Mas nos é relevante saber que o canal carótico, e eu vou colocar aqui de um vermelho mais forte, o canal carótico, ele está entrando, né, como se fosse aqui nessa porção petrosa do osso temporal e saindo aqui, né, emergindo mais ou menos neste ponto aqui, como nós demonstramos na aula prática, certo? Depois do canal carótico, nós temos o forame jugular, o forame jugular que está mais ou menos nesta região aqui, tudo bem? Nós já agora abordando a fossa craniana posterior, relembrando aí que o forame jugular ele é contínuo com o sulco do seio sigmoide, tá certo? Lembrando que o sulco do seio sigmoide ele faz uma espécie de S aqui, né? Vai desembocar ali no forame jugular e esse, por sua vez, é contínuo com o sulco do seio transverso, tudo isso que nós já demonstramos, já abordamos lá no primeiro vídeo. Se vocês tiverem alguma dificuldade, a gente recomenda que vocês assistam aí os vídeos anteriores e justamente, né, com a vantagem de vocês poderem ver a parte específica da aula que vocês quiserem, né? Dando continuidade, nós temos naturalmente o famoso forame magno, certo? E nós temos também, por fim, o canal do nervo hipoglosso, que vai estar aqui, né? Nesta região, naturalmente que na peça ao vivo é mais fácil de visualizar, que vai estar ali logo abaixo, perdão, logo superior ali aos côndilos occipitais, tá certo? Então aqui a gente faz uma revisão básica e já partindo então, portanto, nós vamos agora abordar os conteúdos. Começando aqui na fossa craniana anterior, a gente já sabe, né, que esta estrutura aqui é a lâmina crivosa ou lâmina cribriforme, onde estão, portanto, os forames crivosos ou forames cribriformes. E aqui, como vocês sabem, o primeiro par de nervos cranianos é qual? O nervo olfatório. Então, daqui vai sair justamente o nervo olfatório, tá certo? Daqui saem filamentos aqui do bulbo olfatório que vão sair do crânio e vão ali inervar a porção superior, póstero-superior do nosso nariz, responsável pela olfação, tá certo? Então aqui, forames crivosos ou cribriformes, nós vamos ter o nervo olfatório. E aqui já nos basta. Vamos agora ver a fossa craniana média. Aqui nós temos a visão de uma fossa craniana média e já então, continuando da mesma forma que nós já vimos e abordamos, nós temos aqui o que? Essa estrutura aqui, que é o canal óptico. E no canal óptico vai surgir, reparem, o nervo 2, certo? O nervo 2, que é o segundo par de nervos cranianos, não existe nervo 2 ou nervo 3, tudo bem? Eu vou falar, para ficar mais fácil para vocês estudarem, nervo 1, 2, 3, 4 até 12, mas saibam, quando eu estiver falando assim, é primeiro par, segundo par, terceiro par, 12º par de nervos cranianos, tudo bem? Então aqui a gente tem a emergência do nervo 2, que é o nervo óptico, e junto com ele nós vamos ter também, apenas para frisar aqui, vou colocar de outra cor, nós vamos ter uma outra estrutura, tá certo? Que vai ser uma artéria responsável pela irrigação arterial do nosso olho, que vai ser a artéria oftálmica, tá certo? Então nós vamos ter justamente o nervo óptico e a artéria oftálmica emergindo aqui do canal óptico. E aí, continuando posteriormente, qual a estrutura que a gente tem aqui? A fissura orbital superior, tá certo? Que a gente vai mostrar em mais detalhes numa outra foto. Na fissura orbital superior, nós vamos ter 4 nervos. Mas quais são esses 4 nervos? Muito simples. Nós já vimos o primeiro e o segundo pares de nervos cranianos, e agora nós vamos ter na fissura orbital superior o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto pares de nervos cranianos. É só isso, são 4 nervos, mas são 4 justamente na sequência, que são nervos que vão participar da inervação do olho, tudo bem? E aqui, vejam só a fissura orbital superior, e vejam só, nós temos então o nervo oculomotor, o nervo troclear, o nervo trigêmeo e o nervo abducente. Mas olha só, aqui nós temos não só o nervo trigêmeo, mas nós temos especificamente o ramo oftálmico do nervo trigêmeo. E por que isso? Porque, na sequência, qual que é o primeiro ramo do nervo trigêmeo? É o ramo oftálmico, tudo bem? Na sequência vocês vão ver que fica muito claro. Então nós vamos ter aqui o ramo oftálmico emergindo. Só para que vocês entendam, dando sequência, nós já temos aqui o que? O forame redondo, tá certo? Como nós
já mencionamos antes, vou pintar aqui para vocês. Nós temos o forame redondo, e o forame redondo vai sair o quê? Vai sair o segundo ramo do quinto par, porque antes da gente chegar no sétimo par, a gente vai ter justamente o outro ramo do quinto, tudo bem? Então aqui desta forma, no forame redondo, nós vamos ter a continuação do nervo trigêmeo. E antes de chegarmos no sétimo nervo, a gente vai mostrar aqui para vocês que este forame aqui onde eu estou pintando é qual? É o forame oval, tá certo? Então nós já vimos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto pares de nervos cranianos, só que a gente não viu todos os ramos do quinto. Falta mais um, que é qual? É o ramo mandibular, tá certo? Então assim fica muito simples de vocês estudarem, visualizarem, porque vendo pelo número, né, eu vou fazer apenas de uma outra cor para que a gente identifique aqui de maneira mais clara, fazendo assim apenas um esquema com números, para que vocês tenham mais facilidade. Tudo bem? Então nós temos aqui em cima, né, vamos acompanhando aqui de anterior para posterior, o nervo 1, aqui canal óptico nervo 2, fissura orbital superior. Nós temos nervos 3, 4, 5 e 6, mas apenas o primeiro do quinto. Aqui, forame redondo, faltou mais um do quinto, então nós temos mais um ramo do nervo trigêmeo. Depois, no forame oval, nós vamos ter mais um ramo do nervo trigêmeo. Então nós temos o ramo mandibular. E assim a gente já viu metade dos pares de nervos cranianos. Muito simples, muito fácil, mas que para que seja fácil, vocês precisam compreender a anatomia, compreender a lógica de se estudar anatomia, entender o sentido do estudo, tá certo? E assim prosseguir com o entendimento das estruturas, tá certo? Dando continuidade aqui, a gente vai falar de duas artérias. Agora vamos parar um pouquinho de falar dos nervos. Nós temos duas artérias, essas são fundamentais que vocês saibam, tá certo? Nós temos então aqui, como nós havíamos mencionado, onde eu estou pintando aqui, o forame espinhoso, tá certo? E do forame espinhoso, guardem este próximo nome que eu vou falar, vai emergir daqui, qual? A artéria meníngea média, tudo bem? E qual é a importância da artéria meníngea média? A artéria meníngea média, certo? A artéria meníngea média, ela é importante porque ela vai passar um ponto muito relevante na clínica, que é uma porção lateral anterolateral ali do nosso crânio, numa junção das suturas, né? Sutura coronal, sutura escamosa, na junção ali que é o pitério, tá certo? E do pitério ali é um ponto de fragilidade, como vocês podem saber nos livros, nas aulas, nos estudos. E justamente por trás do pitério, internamente na calota craniana, nós temos passando ali a artéria meníngea média, que é a artéria lesada, muito facilmente lesadas em traumatismos crânioencefálicos, em TCS, tudo bem? E a partir da lesão aqui da artéria meníngea média, o que a gente vai ter? A gente vai ter o hematoma, que é o hematoma epidural. Hematoma extradural, mesma coisa, são sinônimos. São coleções sanguíneas formando uma nova cavidade, aonde? No espaço extradural, ou espaço epidural, acima da dura mater, tá certo? Entre a dura mater e o crânio, o osso do crânio. A dura mater que é a meninge mais externa, que está aderida fortemente ali ao osso. Tudo bem? Então nós temos a artéria meníngea média. A gente frisa aqui para vocês, por mais que seja uma aula longa, para que fique fácil realmente, que vocês compreendam e entendam o porquê de estarem estudando todas essas estruturas, tudo bem? Dando continuidade, o que a gente vai ter que identificar? Vocês já viram. Nós vamos ter o quê? O canal carótico. Aqui eu vou apenas representar aqui o canal carótico mais ou menos nessa região, certo? Vocês não têm que se preocupar em identificar especificamente o canal carótico nesta vista, mas saberem aqui que o canal carótico, daqui está emergindo o quê? Outra artéria importante, tá certo? E por favor não errem na hora de escrever, certo? Ou falar esta artéria, que é a artéria carótida interna, com D, tudo bem? Então nós temos um canal carótico e a artéria carótida interna. A artéria carótida interna, esta aqui
definitivamente uma artéria extremamente importante, que é uma artéria que vai participar do que a gente diz de circulação anterior, ali da irrigação arterial do nosso encéfalo, tudo bem? Que vocês vão estudar com mais detalhes a artéria carótida interna, lá no final do sistema nervoso, estudando a irrigação arterial do encéfalo. Mas vocês já vão estudar tanto a entrada da artéria carótida interna no crânio agora, como também, tá certo? Como surge a artéria carótida interna a partir da artéria carótida comum, logo aí em sistema cardiovascular. Tudo bem? Então vamos agora continuar o estudo posteriormente, tá certo? Passando para a última fossa craniana que nos interessa, é a fossa craniana posterior. Nós já estudamos as estruturas que compõem a fossa craniana posterior, então, sem demorar muito, já vamos falar aqui do nosso forame jugular. O forame jugular, aqui que nós já mencionamos, aqui é bem evidente, no forame jugular nós já vimos quais nervos? Nós vimos os nervos de 1 a 6, tá certo? O nervo sétimo, a gente vai, vamos dizer assim, pular, certo? Assim como o oitavo. Vamos pular neste ponto aqui. Eles podem ter relação aqui com o meato acústico interno e tudo mais, mas não é exatamente o foco neste momento, porque a gente está pensando por onde que saem realmente as estruturas e não são por aí que saem as estruturas, essas estruturas nervosas que são o sétimo e o oitavo, tudo bem? Então vamos pular o sétimo e o oitavo, então nós já vimos teoricamente do 1 ao oitavo, então agora nós vamos ter três nervos, nós vamos ter três nervos saindo, e na sequência vocês já podem raciocinar, se nós já vimos do 1 ao 8, e nós temos que fazer 3, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter três nervos, o nervo 9, o 10 e o 11, que são nervo glossofaríngeo, nervo vago e nervo acessório. Tudo bem? Muito simples. Continuando a sequência, não há uma dificuldade quando já se entendeu aí quais são os nervos cranianos, que fiquem tranquilos, vocês vão ter uma série de dicas de como estudá-los. Mas tendo visto aí os nervos cranianos, sabendo os nomes, acompanhando no papel, estudando e seguindo o crânio de anterior para posterior, fica muito fácil de compreender as estruturas, tudo bem? Dando continuidade, a gente vai ter o quê? O forame magno, tá certo? E no forame magno, aqui é uma série de conteúdos que passam, mas também não há nenhuma dificuldade do forame magno, tudo bem? Como nós já vimos aqui o 11, o nervo acessório, tá certo? Que passava ali no forame jugular, o nervo acessório, eu havia comentado com vocês que o nervo acessório possui duas raízes, tudo bem? Então já adianto para vocês que no forame magno, nessa vista posterior, o que a gente vai ter? Já digo para vocês, né? Nervo acessório está aqui presente no forame magno também. Mas o que significa isso? Que o nervo acessório, não é que ele pode sair por dois forames, não é isso. O nervo acessório ele vai ter duas emergências diferentes de acordo com a sua raiz, tudo bem? Então aqui no forame magno vai sair juntamente com a medula a raiz medular, e no forame jugular vai sair a raiz bulbar, tá certo? Então, só para vocês entenderem por que o nervo acessório sai duas vezes. Naturalmente, no forame magno nós vamos ter a medula espinhal e os seus revestimentos, é óbvio, a medula espinhal não está sozinha, a medula está acompanhada das suas meninges, a pia mater, a aracnoide e a dura mater. Então, é por isso que a medula espinhal e seus revestimentos, a medula espinhal e suas meninges, tudo bem? O nervo acessório, como nós havíamos comentado, seguindo a estrutura anteroposterior dos 12 pares de nervos cranianos, e nós vamos ter ainda de relevância aqui as artérias vertebrais. As artérias vertebrais nada mais são do que um complemento das artérias carótidas internas. Então, as artérias vertebrais vão participar da circulação posterior do encéfalo. Tudo bem? Por que eu estou dizendo tudo isso? Para que vocês entendam o porquê de estar estudando todas essas estruturas. Então, você tem tanto a artéria carótida interna entrando no crânio para irrigar o encéfalo, quanto as artérias vertebrais também entrando no crânio para irrigar o encéfalo. Mais anteriormente, nós vamos ter as artérias carótidas internas fazendo parte da circulação anterior, certo? E, posteriormente, as artérias vertebrais fazendo parte da circulação posterior
mas naturalmente vocês vão entender que essas circulações anterior e posterior vão formar lá aquele famoso polígono de Willis, tá certo? Vocês vou estudar isso lá com mais detalhe em sistema nervoso, tudo bem? Só vou frisando aqui a importância e o porquê de estar estudando todas essas estruturas. E para que nós possamos terminar, nós vamos ter aqui, como nós já havíamos mencionado, aqui não dá para ver nessa vista, o canal do nervo hipoglosso, que vai passar apenas um nervo, que é o 12, tá certo? Para nós terminarmos, que é qual? O nervo hipoglosso, tá certo? Então é muito simples. Estudando de anterior para posterior, realmente, nós podemos, com muita facilidade, entender a passagem de todas as estruturas, mas eu repito e reitero aqui várias vezes, né? Quando eu falo facilidade, eu não estou dizendo que é fácil de fato, que é elementar. Muito pelo contrário, é um estudo muito difícil. Mas quando se estuda de maneira global, integrada, como a anatomia exige, quando você estuda as estruturas de maneira orientada, como a gente comentou aqui, que foi de anterior para posterior, vai entendendo as relações topográficas das estruturas, aí sim, de fato, o estudo anatômico fica muito mais fácil, além de, naturalmente, ter muito mais lógica, tá certo? Vamos apenas dar um detalhe especial agora na fissura orbital superior, né? Então já vou demonstrando aqui para vocês a fissura orbital superior. E nós falamos aqui dos 4 nervos que passam na fissura orbital superior, tá certo? Essa imagem é bem bacana, porque vocês conseguem observar com bastante detalhe aqui uma fissura grande, tá certo? Diferente, por exemplo, olhem aqui embaixo, onde eu estou pintando, que é, por exemplo, o forame redondo. É um forame redondo, pequeno, né, em forma redonda, enquanto a fissura orbital superior é de fato uma fissura, né, no osso, ali no esfenoide, como nós já abordamos na outra aula, tá certo? E agora, dando continuidade ao estudo da base do crânio em sua vista inferior, a gente só vai frisar aqui para vocês quatro estruturas aqui no crânio que já foram anteriormente mencionadas na aula do professor Paulo, que já foi mencionada na nossa aula prática, tá certo? Em que eu havia demonstrado para vocês lá com a peça todas as estruturas já num estudo posterior anterior. Aqui a gente frisa o estudo antero-posterior para que vocês vão criando aí a lógica do estudo topográfico, tá certo? E do sentido, literalmente o sentido, né, em que as estruturas podem ser estudadas, tá certo? Apenas frisando aqui o forame oval, tá certo? Seguido aqui pelo forame espinhoso. Nós já mencionamos quais são as estruturas que passam por ambos esses forames. Nós vamos ter aqui, olha que bacana, aqui de fato, né, o canal carótico, né, que nós já mencionamos, já falamos qual é o conteúdo, que é a artéria carótida interna. Aqui é fácil de ver um forame, né, como se fosse a abertura, não é o forame carótico, né, é o canal carótico, mas em sua abertura inferior. E nós temos aqui também, né, o forame jugular, tá certo? E faltou, a gente mencionou a emergência de todos os nervos, né, do 1 ao 12, menos o 7 e o 8, tá certo? Então o sétimo par e o oitavo par. E aqui nós vamos mencionar aqui especialmente o sétimo par. Então a gente identifica entre aqui o processo mastoide e o processo estiloide do osso temporal. Nós observamos aqui então de ambos os lados, né, os forames estilomastóides. E dos forames estilomastóides vai emergir justamente o nervo facial, tá certo? Então nós fechamos aí a emergência de todos os nervos que são relevantes para a gente. Nós estudamos com muito detalhe, com sentido orientado, passando aí por todos os pares de nervos cranianos e artérias mais fundamentais, que aqui é fundamental que vocês saibam, tá certo? Para que vocês entendam aí como deve ser estudada a matéria aí dos forames do crânio e os seus conteúdos, tá certo? Apenas frisando aqui novamente que é importante que vocês saibam, tá certo, esses nervos cranianos. E agora a gente sugere que vocês assistam um conteúdo extra que nós gravamos de um outro vídeo, em que os outros monitores, PADs,
tiveram bastante carinho em gravar para vocês dicas de como se memorizar os 12 pares de nervos cranianos para que o estudo de anatomia fique mais dinâmico, tá bom, pessoal? Então, um abraço, qualquer coisa, vocês sabem que podem perguntar para a gente. Tchau, tchau.